Fala galera, eu sou o Daniel do Epic Geek e hoje nós vamos conversar sobre o Zenfone 4 e os posts feitos na fanpage oficial da ASUS em Hong Kong, falando sobre um pouco sobre o que a gente acha que vem pela frente. Vamos lá? Bom pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Zenfone 4 e algumas coisas relacionadas a ele. Primeiro de tudo, eu não recebi spoiler relacionado ao Zenfone 4, pelo menos por enquanto, mas a gente vai falar sobre o que a gente viu lá na ASUS Hong Kong, na fanpage oficial deles lá em Hong Kong, e também falar sobre outros detalhes que a gente percebeu relacionado com foto e tal. Mas só que antes disso é válido a gente fazer uma observação. O Zenfone 4 ele é a quarta geração de aparelhos da ASUS, né? A gente teve a primeira geração com o Zenfone 4, 5 e 6. Sim, teve um Zenfone 4. E esses números eram relacionados com o tamanho da tela, 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas. Depois a gente tem o Zenfone 2, agora o Zenfone 3. E depois, né, provavelmente toda a linha deve chegar como o Zenfone 4. E também vai ser uma confusão do cacete, porque as próximas gerações também vão ter um nome que a gente já conhece nas gerações anteriores. De qualquer forma, é esse o nome que deve vir efetivamente, por mais estranho que possa parecer, na nova linha de aparelhos. A primeira observação que a gente deixa bem claro aí é que se vocês pegarem e olharem a divulgação do Zenfone 3, eu estou falando do Zenfone 3 puro, aquele que era o principal lá, que vinha com 3 formatações, que era com 32 e 3 GB, 64 e 4 GB, aliás, teve 16 também, verdade. E a gente lembra que nessa época o marketing ele apostou muito em colocar o Zenfone 3 no lançamento como um aparelho feito para fotografias. Então a gente já vê que o Zenfone 4, pelo menos segundo a divulgação da ASUS, deve seguir a mesma pegada de celular feito para fotografia. Obviamente, hoje, apesar do Zenfone 3 ter tido esse trabalho de aparelho para fotos, a gente tem muito do Zenfone 3 Zoom, que era sim o aparelho efetivamente de fotos da marca, né? Que a gente tem o primeiro aparelho da marca com 2 câmeras traseiras e tudo mais. Bom, dito isso, a gente vai falar sobre as 4 imagens que podem ser divididas, na verdade, em 3 grupos. As primeiras 2 que eu vou colocar para aparecer aqui na tela, basicamente as 2 imagens têm a mesma formatação e o texto Time to be more than one, ou seja, hora de ser mais do que um. E aí a gente tem a primeira indicação de que assim como o Zenfone 4 Max, que já foi anunciado, ele também, o Zenfone 4, deve apostar em câmera dupla na traseira, como é visto no Zenfone 3 Zoom. Isso dá uma infinidade de possibilidades, né? A gente vê que você tem o efeito bokeh, né? Que é aquele efeito que você desfoca ao fundo, você pode ter zoom incorporado à imagem e tudo mais, e isso provavelmente vai ser visto com mais detalhes no Zenfone 4, né? Provavelmente a ASUS vai incorporar na linha toda essa aposta. Resultado legal. A terceira foto, na verdade, ela vem com o dizer Time to see more. E a gente vê nitidamente que a imagem, né, como vocês podem ver aí na tela, é uma ponte com 2 lentes assim interpostas. Então dá a entender que o aparelho ele vai ter muito mais qualidade de captação em profundidade do que a gente vê hoje na linha atual, né? E também em outros aparelhos até da marca. A gente pode imaginar isso, inclusive, baseado numa foto que o Marcel Campos postou há pouco tempo, que também está aparecendo aí na tela, que dá para ver, mesmo com a compressão do Instagram e do Facebook, que a gente tem uma riqueza absurda de detalhes no fundo. Então, muito provavelmente a gente tem uma câmera aí que ela vai ser efetivamente mais eficiente
que as atuais com relação à captura de ambiente como um todo, especialmente em grandes distâncias, mesmo sem precisar tanto da aplicação do zoom. Então é uma segunda aposta que a gente tem aí relacionada com essa imagem em si, somado com as imagens que o Marcel tem postado no Instagram e no Facebook, e que vale muito a pena assistir aí, ver as fotos que ele está postando, porque tem muita coisa que dá para perceber aí no meio do caminho que é bem interessante. E a quarta imagem é relacionada aí, como a gente pode ver aqui, a gente tem o dizer time to see more cleaner. Aliás, time to see cleaner. Isso provavelmente é relacionado com a tecnologia Super Pixel da ASUS, que ela consegue capturar mais luminosidade nas imagens, mesmo em ambientes menos favoráveis para foto, especialmente à noite. E aí a gente vê que a imagem meio que entrega isso, né? Quando você percebe que o cenário todo é escuro, é noturno e tal. Então, muito provavelmente é relacionado com essa parte tecnológica de software da ASUS, que está sendo muito bem trabalhada pela marca nos últimos meses. A gente que está com o Zenfone 3.1 percebeu cada vez mais melhora com relação a isso. E muito provavelmente o Zenfone 4 ele vem com a tecnologia ainda mais madura, né? Ainda mais estável, com mais qualidade do que a gente pode imaginar. Bom, além das imagens, a gente tem uma observação que é relacionada com os posts do Marcel. Como eu falei, o Marcel tem feito muito post no Instagram e no Facebook pessoal dele, com fotos sobre o aparelho e tal, e algumas pessoas têm se perguntado por que da hashtag Zenfone X ou Zenfone X. Bom, apesar de dar a impressão de que isso seria mais um aparelho, mais uma versão, não é bem assim. Apenas uma aposta do Marcel, e isso eu sei porque ele falou lá num dos vídeos dele que ele faz no Stories, que na verdade esse X não é relacionado com um novo aparelho, uma nova versão chamada X, mas sim como um aparelho que ele não pode nomear por enquanto, porque ele ainda não foi lançado. Então pode ser qualquer Zenfone na face da Terra. Pode ser o Zenfone 4, pode ser o Zenfone 4 Max. Aliás, o Zenfone 4 Max já foi lançado, né? Então não vai ser. Mas pode ser o Zenfone 4. Se for sair um Selfie, pode ser um Zenfone Selfie. Pode ser um Zenfone 4 Deluxe. Pode ser um monte de coisa. Então o X ele é meramente para a observação de que este aparelho que ele está utilizando é da nova geração, mas que ainda não foi lançado e que, portanto, ele não pode dizer qual aparelho exatamente é. Outra coisa que a gente também gostaria de deixar bem claro é que apareceu alguns dias atrás um site no Facebook com uma contagem regressiva relacionada com o Zenfone 4. E muitas pessoas acharam que isso seria um site oficial, que era o Zenfone 4 Brasil, se não me engano, com a contagem regressiva já do evento de lançamento do aparelho. Bom, apesar da ansiedade de todos, esse site ele nada mais é do que um fansite. Ele é um site feito por alguém que gosta da linha Zenfone e que provavelmente foi o cara que fez também o Zenfone 2 Brasil e o Zenfone 3 Brasil. O cara, todo lançamento de Zenfone, ele vai e faz um site sobre o aparelho. Então, ele provavelmente aproveitou e já fez aí o registro do endereço e está coletando aí e-mails para começar a avisar a galera quando tiver post. Então, quando você se cadastra neste site, você não está se cadastrando numa mailing oficial da ASUS. Você está se cadastrando numa mailing de um blogueiro como eu, como qualquer outro que a gente tem aí no mercado. Então, se você fizer, faça por sua conta e risco. Não estou dizendo que ele pode estar agindo de má fé, mas toda vez que a gente coloca um endereço de e-mail em algum lugar, a gente tem que ter consciência de que se aquela fonte não é uma fonte oficial, a gente está vulnerável a receber uma penca de coisas. E provavelmente não é o caso, mas cabe aí a informação, a observação.
Com relação ao lançamento do aparelho, aproveitando que a gente falou aí da contagem regressiva aí do site, o Tecmundo, ele lançou aí um post falando que o lançamento não deve passar do mês de agosto, e essa informação, pelo menos aparentemente, é fidedigna, é uma informação que procede. Então provavelmente até o mês de agosto, ou até o final do mês de agosto, a gente vai saber com detalhes sobre a linha Zenfone 4, né? E aí toda a família completa, e provavelmente deve vir o Deluxe e todo o resto. Isso significa que muito provavelmente, pelo menos é uma expectativa que a gente tem visto aí, inclusive o Marcel acho que comentou em uma live, não me perguntem qual foi a live, porque eu não me lembro. Se você sabe qual é a live, coloca o link aí embaixo, pelo amor de Deus, porque eu não me lembro, mas eu acho que foi do Loop Infinito, se eu não me engano, que ele coloca aí que deve ser entre setembro, novembro, deve ser algo do gênero aqui no Brasil, que vai ser muito rápido, né? Um clock de lançamento muito rápido, que a gente só viu isso aí aqui no Brasil com o Zenfone Zoom, a primeira vez que eles lançam com uma certa agilidade, e com a linha Motorola, que já é um padrão aí deles correrem para lançar praticamente junto com o resto do mundo. Bom, é isso. Se vocês têm algum palpite diferente do que eu vi aqui nessas imagens, é hora de comentar. Os comentários estão livres para vocês dizerem o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês esperam da nova linha. E eu convido vocês, se você não é assinante aqui do canal, não esqueça de curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente fizer upload de novos materiais. E, acima de tudo, dá a sua opinião aí sobre o conteúdo do vídeo. Se você curtiu, dá o seu like. Se você não curtiu, dá o seu polegar para baixo aí. Mas não deixa de opinar, porque é muito importante para a gente saber o que vocês acharam dos nossos vídeos, tá bom? Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.